Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $61.900. Bitcoin que consegue romper o padrão de continuação para cima. E hoje, meu principal objetivo vai ser te mostrar os próximos passos visando a máxima histórica do Bitcoin. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos começar aqui hoje numa hora falando do rompimento da nossa bandeira ou bullish falling wedge para cima, o reteste que a gente teve aqui nas últimas horas e o que está acontecendo neste momento, tá bom? Vamos passar zonas de resistência importantes também que a gente vai ter que romper para ir em busca da máxima histórica. Além disso, quero atualizar vocês aqui sobre o S&P 500, que estava caindo hoje, começou a subir nos últimos minutos aí. E também em relação à nossa análise de sentimento, atualizando todos os nossos indicadores e te passando as principais probabilidades a partir daqui com eles, beleza? Hoje também quero falar um pouquinho sobre uma nova maneira de visualizar o Open Interest aqui, um indicador igual, mas com diferentes tipos de utilização aí para nossa tomada de decisão nas nossas operações, tá bom? Então vamos lá. Investidores, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui nos comentários qual altcoin você quer que seja analisada no vídeo da noite. Hoje, antes das 9 horas, tem vídeo e as altcoins mais pedidas serão analisadas. Então você já pode deixar aqui nos comentários as suas altcoins preferidas. Beleza? Vamos lá, investidores. Então vamos começar aqui numa hora, né? Relembrando vocês que ontem a gente estava dentro desse nosso padrão aqui, é um padrão de continuação da alta, né, com maior probabilidade de rompimento para cima, e a gente conseguiu ter esse rompimento, tá bom? Quando a gente tem um rompimento assim, bonito, o que a gente sempre faz? A gente sempre traça o nosso Fibonacci para a gente ver onde a gente pode ter oportunidades no reteste, tá bom? Então quem aguardou esse reteste aqui na região entre os $61.200 até os 60 mil pode ter feito boas acumulações nessa queda aqui, já que a nossa tendência é de alta e a maior probabilidade é que sim a gente continue subindo, tá bom? Então boas acumulações para quem conseguiu traçar esse Fibonacci e comprar quando liquidou caindo abaixo, como a gente vai falar também na análise de sentimento, tá bom? Nesse momento, quem fez essa compra, na minha visão, está muito confortável e eu ficaria de olho novamente, né, para a mesma estratégia que a gente atuou ontem, né? Ou a gente aguarda novas quedas aqui com novas liquidações para pensar em mais acumulação, ou se você ainda não conseguiu fazer essa entrada, você pode, por exemplo, traçar esta linha de tendência aqui e aguardar este rompimento, tá bom? Esse rompimento, como vocês podem ver aqui, está na região de $62.500, tá? Um rompimento dessa região dita pra gente novamente uma boa oportunidade para entrar no rompimento, tá? Então o que você pode fazer? Você espera dar mais uma pernada de alta aqui, espera retrair e faz a entrada igualzinho foi nessa última oportunidade. Beleza? Então, uma situação bem legal aqui do Bitcoin, tá? Pela análise técnica, tudo leva a crer que a gente vai conseguir sim romper para cima aqui e a situação tá bem legal. Tranquilo? Continuando aqui, indo já para uma análise do S&P 500, a gente pode entender que o S&P 500, que estava caindo hoje antes da abertura, começou a subir bastante desde que abriu, tá bom? A gente está quase rompendo essa máximazinha aqui e seria muito importante que a gente a rompesse, tá? Um rompimento aqui dita pra gente uma boa probabilidade não só do S&P tentar fazer essa recuperação visando a máxima histórica dele aqui, mas também os outros mercados, né? A gente tem uma correlação ao risco global aí, já que se o S&P 500 voltar a subir, se a bolha dos bancos centrais mundiais continuarem, provavelmente o ativo mais beneficiado será o Bitcoin, e a gente pode ver o Bitcoin subir muito mais do que o S&P 500 se ele vier aqui e romper essa máxima histórica, tá bom? Mas lembre-se, o S&P 500 sempre vai ser, enquanto a gente tiver essa bolha, um fator de risco aí, não só para o Bitcoin, mas para minha visão, para todos os ativos de risco, pensando aí globalmente, tá? Inclusive Ibovespa, inclusive qualquer bolsa que você pensar aí, ela tá um pouco ligada ao S&P 500 e ao que está acontecendo no mundo com os bancos centrais nesse momento, tá? O Bitcoin não escapa disso, infelizmente. Então, atenção ao S&P 500, um rompimento desse topo aqui seria muito bom, um rompimento da máxima histórica, então nem se fala. Tranquilo? Continuando aqui e falando um pouquinho sobre a nossa análise de sentimento, tá? E antes de ir para a nossa análise de sentimento, eu quero relembrar vocês, né, o que sempre acontece quando a gente faz uma análise do Bitcoin, quando a gente analisa o price action, né? Muitas vezes o preço ele estica demais e não corrige, né? O preço simplesmente vai.
E ele vai até quando? Até muitas pessoas acabam comprando errado no topo, né? Quando muita gente compra errado no topo, aí a gente corrige. É exatamente o que a gente tem aqui, né? Se eu pudesse dar uma dica para vocês, nunca compre o preço muito esticado, né? Nunca compre o preço quando ele está muito distante da média, né? Muita gente acaba operando de uma maneira, na minha visão, completamente equivocada ao tentar comprar rompimento de topo, por exemplo. Olha só que coisa triste, né? A gente vê o Bitcoin subindo aqui e muita gente comprando, olha o nosso candle de volume aqui, justamente quando a gente rompe um topo aqui no 62.600. Para que a gente não tem nenhum fechamento de candle aqui em cima e as instituições já veem isso como uma armadilha e boa oportunidade de mandar o preço para o outro lado, tá? Então, na dúvida, cara, não compra quando o preço está distante nas médias, não compra quando a gente está liquidando shorts, né? Compre quando a gente está liquidando longs nas regiões próximas às médias e nas regiões próximas à Fibonacci. Beleza? Analisando aqui a partir de uma análise de sentimento, a gente pode ver um pouco disso, né? As liquidações grandes que a gente tem quando a gente vai testar a região ali acima dos 62 mil dólares, as armadilhas e muitas compras a mercado que a gente tem nessas regiões. E, basicamente, né? Só pela uma análise técnica, você já tem que comprar o preço esticado, normalmente você não está comprando uma boa relação risco-retorno. Mas se você olhar uma análise de sentimento, você vai perceber que, infelizmente, mesmo muitas pessoas entendendo a análise técnica, é justamente nesses piores pontos que elas tendem a comprar e a vender. Muitas vezes não por opção, mas porque é o ponto onde elas estão sendo estopadas e liquidadas, ou que aprenderam errado como operar rompimentos de topo, por exemplo, numa análise técnica. Tá? Então, muito cuidado com isso. Lembre-se, análise técnica e análise de sentimento em confluência vão te dar boas oportunidades. Tranquilo? Continuando aqui, falando um pouco sobre os nossos indicadores de sentimento, nós temos que, primeiramente, o nosso long short ratio continua não muito bom, tá? A gente chegou a 1.5 hoje, 1.57 na verdade. Nesse momento a gente deu uma melhorada aqui para 1,37. Para mim isso não é um fator de risco muito grande, tá? 1,37 historicamente é um valor baixo, mas obviamente que não é um valor tão bom quando a gente estava abaixo de 1, né? A gente ficou por muito tempo em 0,8, chegou até 0,7, né? A mínima histórica aí desse indicador, e por isso, na minha visão, o Bitcoin quase foi lá romper a máxima histórica. Estar em 1,37 para mim agora aqui é neutro, tá bom? Não é ruim. O indicador que continua demonstrando risco aqui é o nosso CVD, né? Então, basicamente, quando esses nossos indicadores estão assim, a gente tem oportunidades de compra, o que a gente faz? A gente espera liquidar para o outro lado e vai realizando parte do lucro, né? Afinal, a nossa estratégia sempre vai ser essa. Quando muitas pessoas estão sendo liquidadas acima, é o momento para você estar vendendo, tá? Quando muitas pessoas estão sendo liquidadas abaixo, é o momento de você estar comprando, tá bom? Lembre-se disso, né? O ideal é que você compre ou venda onde as pessoas estão perdendo, e é isso que acontece no mercado, né? As pessoas sempre perdem para os dois lados, tá? Então, esse fator aqui me leva a crer que faz sentido novamente colocar o dinheiro no bolso, tá bom? Mas manter parte das posições, porque se você conseguiu fazer boas compras aqui entre esses 61 e 60 mil dólares, você está bem confortável aí, com uma boa probabilidade do preço ir tentar romper a máxima histórica, tá? Então, ainda não vejo nenhuma possibilidade aqui para a gente shortar o Bitcoin nesse momento. A tendência de alta está muito clara, tá? Mas nesse momento aqui, se alguém quisesse fazer entradas nesse momento, eu ou aguardaria o rompimento aqui com uma retração para a gente entrar, ou então novas quedas aqui com novas liquidações para pensar em uma nova entrada. Beleza? Continuando, né, indo aqui para a última parte desse vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso novo indicador, que eu estou fazendo alguns testes aí nas últimas semanas, que ele é o Open Interest Delta Aggregation, tá? Como vocês sabem, o Open Interest, ele pega pra gente os contratos, né? Quantos contratos estão abertos em determinada criptomoeda. E esse Open Interest Delta, ele é muito semelhante ao Open Interest que vocês estão acostumados aqui embaixo. Porém, eu estou fazendo uns testes aqui com o Open Interest Delta que mostra a diferença entre aumento e diminuição do Open Interest. É algo parecido com Cumulative Volume Delta, que a gente sempre fala, porque a gente entende que muitas vezes esse Open Interest aqui estava sendo um pouco subjetivo na nossa tomada de decisão. A ideia do Open Interest Delta aqui será tirar um pouco da subjetividade, né? Então vocês vão começar a ver mais esse indicador aqui, e ele basicamente mostra a mesma coisa que o Open Interest aqui. Aqui a única coisa que eu fiz foi destacar os últimos 72 períodos para eu ter uma relação do Open Interest em relação à última tendência, e também
para destacar para mim pontos onde a gente teve muita queda no Open Interest ou muito aumento, tá? Normalmente quando a gente tem muito aumento ou muita queda no Open Interest, são pontos de topo, de fundo importantes. Sem contar, é claro, né, com a interpretação que a gente sempre tem em relação à tendência de um criptoativo. Lembre-se, se o Open Interest está caindo, provavelmente a gente está numa correção, né? Provavelmente não é a tendência predominante. Igual, por exemplo, a gente tem aqui nessa queda do Open Interest, quando a gente vai ali na região dos 59 mil dólares ontem, né? Porém, se o preço começa a subir e o Open Interest começa a subir, é um sinal que esta é a tendência predominante. Correto? Repara que também, quando o preço começa a corrigir aqui de novo, na região dos 60 mil dólares, até abaixo hoje dos 60 mil, né? O Open Interest também está caindo, mostrando pra gente uma maior probabilidade de correção, tá? É claro que também é muito semelhante, né, ao Open Interest aqui, mas dessa maneira aqui a gente tira um pouco da subjetividade na tomada de decisão para, por exemplo, interpretar que a nossa tendência continua de alta aqui, beleza? Então, detalhe, se a gente romper lá os 62.500, 62.600 com esse Open Interest subindo, seria um ótimo sinal de que há uma boa probabilidade de a gente continuar subindo e a gente vai aguardar uma correção com o Open Interest caindo também para pegá-la e continuar olhando para a tendência de alta. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Posteriormente eu vou fazer um vídeo mais detalhado aqui sobre o Open Interest Delta. Eu só queria já apresentar para vocês, já que ele agora está aqui no nosso template de scalp, tá? E basicamente vocês vão começar a ver esse indicador mais aí nas próximas semanas, já que, como eu disse para vocês, ele está sendo um indicador que está dando mais objetividade nas interpretações e operações utilizando o Open Interest, que é, sem dúvidas, um dos indicadores mais importantes quando operamos futuros. Beleza? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. E deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Então é isso, um forte abraço. E até hoje à noite, antes das 9 horas, tem vídeo. E eu vou voltar a falar das altcoins. Então deixa aqui nos comentários qual a sua altcoin preferida. As mais pedidas serão analisadas. É isso, um forte abraço e até daqui a pouco.